E aí pessoal, tô de volta aqui para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 208 vitórias, um empate, 100 derrotas por enquanto e 2062 de rating, caminhando para chegar no 2100. E aí sim vai ter uma troca de repertório. Vou lançar o desafio, mas antes disso não esqueça daquele like, daquele joinha que é bem importante. E considere também se inscrever no canal, se você não for inscrito. Vamos lá. Tá batendo um sol aqui, mas eu não vou fechar aqui a persiana, que me dá uma tristeza, assim, gravar aqui à tarde com o sol, né, dia bonito lá fora, eu fechado aqui, não me dá um sentimento bom. Se ficar muito forte o sol, muito inviável, aí a gente vê. Vamos lançar o desafio? Jogo número 210. Apareceu aqui. Kirguistão? Não. Kirguistão. Jogamos contra o Kirguistão já, alguma vez. Vamos jogar E5. E a defesa Petrov, que segue nos ajudando aqui. Cavalo C3. Então tem o bispo B4, né, que seria a Morrey Lopes invertida, berlinesa, mas acho que vou fazer cavalo C6 mesmo. Então na 4 cavalos. Bispo B5. Eu vou jogar bispo D6 aqui, que é um lance interessante. Em partida oficial eu joguei cavalo D4 já algumas vezes, que pra mim é o melhor lance aqui, é um lance bom, cavalo D4. Tem uma teoria, que cavalo D4, ele tira o bispo, e aí bispo C5 sacrificando um peão. Tem que conhecer um pouco de teoria. Esse aqui é um lance bem interessante, que ele é muito pouco instrutivo, parece um lance feio pra caramba, mas tem algumas ideias. Claro que isso aqui é o lance mais normal de todos, né? O bispo B4. Vou jogar o bispo D6. É um lance esquisito, né? Porque todas as vezes que a gente vê alguém jogando bispo D6, tem uma crítica, né? Porque eu tô fechando meu bispo do C8. Mas não é tão simples assim. A ideia é que agora perde um pouco o sentido da captura em C6. Ele pode capturar, mas eu tomo de D. A minha posição é super harmônica, meu bispo tá legal aqui. E eu abri meu bispo também. E se ele não tomar, esse lance ficou um pouco mais inútil, né? E esse bispo vai sair daqui em algum momento. Então é uma ideia interessante aqui. Não é uma grande coisa, não é uma linha que eu jogaria. Ó, ele já jogou, agora eu já tô tranquilo. Eu tomo D pro C6 aqui. D4. Ele tá abrindo rápido a posição. Não sei se tá muito certo o que ele tá fazendo aqui. Eu acho que eu vou tomar, né? Ameaço o cavalo. Tomou de dama. Ele tá ameaçando mais ou menos esse garfo aqui, né? Nem sei se é uma ameaça séria. Porque se eu rocar, por exemplo, ele jogar E5, eu posso considerar seriamente bispo por E5. Ah, não. Eu tenho bispo E5 na hora já, né? Roca e bispo E5 eu já ganho na hora. Ah, não, não ganho. Ganho. Assim, ganho o peão, né? Precisa não chegar o sol. Bispo E5, porque dama por D8 eu faço bispo por C3, cheque intermediário. E aí BC3 eu tomo em D8, ou se bispo D2 ou dama D2 eu recupero a dama e tá igual material, ganhei um peão na brincadeira, né? Então posso fazer o rock tranquilo aqui. E se ele rocar, tem que ver se eu tenho o bispo G4, uma coisa assim, né? Não, daí E5 talvez. Bispo F3. E aí ele toma, né? Tá, ou até toma aqui, talvez. E5. Eu tenho esse, né? Eu ganho um peão nessa brincadeira. Se tomar de cavalo, perde a dama. Se tomar de dama, perde a dama. E se ele tomar aqui, eu jogo o bispo por C3, cheque intermediário. E depois você toma a dama. Se ele voltar a dama D2, eu tomo, tá tranquilo. E se ele jogar bispo D2, eu não tomo em D2, porque aí ele volta a dama, mas eu jogo torre por D8. E tem um peão limpo a mais. Então posso jogar bispo E5 aqui. Nunca tinha visto esse golpe desse jeito assim. Mas funciona, né? Minha ideia inicial era torre D8. Mas aí cavalo E5, torre E8, ele faz F4, né? Ele tá bem. Então eu jogo o bispo C3, cheque aqui. E agora eu tomo, né? Eu tenho um belíssimo peão a mais, né? Aquele devia ter jogado o bispo D. Opa. Tinha que ter jogado o bispo D2, porque, como eu falei, se eu tomar ali, ele escapa com a dama, né? Então eu tenho que tomar aqui, e aí tomar aqui, pelo menos ele não quebrou a estrutura, né? Agora, além de ter um peão a mais, ele tá com a estrutura horrível aqui. C5 é um lance tentador, né?
Aí vamos jogar C5 pra jogar bispo F5 aqui. Esqueci desse, na verdade. Por que eu não botei o cavalo pro jogo? Cavalo E4 podia ser. Mas tá bom, bispo G5 eu jogo bispo F5 mesmo. Não tem nenhum problema. Não vou me importar com essa dobrada de peão. Tá chegando o sol, hein? Se tiver muito ruim, vocês me avisam aí nos comentários. Que fica meio claro demais, mas acho que tá aceitável ainda. Acho que ele vai acabar jogando bispo G5. E aí bispo E6, ou bispo F5, aliás, jogou C4. O problema é que esse peão vai ficar muito fraco, né? É, eu vou jogar bispo E6 mesmo, simples. Bispo F5 também é bem tentador, né? Ah, eu vou jogar bispo F5. Tem cara de ser melhor. É, sei lá, esse aqui também era bom, né? É, tá tudo muito difícil pra ele aqui. O bispo E6 era mais simples, na verdade. Cavalo E5, cavalo D7 eu faço propondo a troca, né? Agora ele tem bispo F4, talvez. E aí bispo C2, bispo C7, torre D7, aí ele sobrevive um pouco. É, não. Não foi a melhor coisa do mundo que eu fiz, não. Vou jogar torre C8, vai. Vou assumir o erro. Pra defender o peão. E se torre D1, aí eu troco e bispo C2, né? É um peão limpo a mais, estrutura bonita, né? Porque eu jogo B6, tá super seguro. Só tem que cuidar com esse peão. Eu não queria jogar C6 porque dá umas casas pretas, né? Pra ele, pro bispo. Sei lá, podia ter jogado C6 também. Mas eu quero jogar com B6 aqui. E eu quero, tipo, tomar esses peões dele mesmo. Bispo D3, né? Se ele jogar C3. Ou até bispo E6 mesmo. Porque C3, bispo D3, torre D1, bispo C4, torre D8, torre D8, bispo C7, torre C8. É, tá muito difícil pra ele já. Então o D4 dele foi meio descuidado, né? Depois ele jogou o E5, muito afobado também, né? Então o cara desrespeitou algum. Ah, jogou C3. Faz tempo que ele jogou C3? Eu tô falando, nem vi ele jogar C3, ele jogou agora. Vou jogar bispo. Ah, não, ele jogou agora. Eu tô falando aqui. Ameacei o peão. Cavalo E5 e agora cavalo D7. Eu acho que é um lance muito firme, né? Tocando no cavalo aqui, esse peão em C4 vai cair. A questão é se ele consegue tomar o peão do C7 ou não, né? Eu acho que não. Porque eu vou tomar e jogar B6, eu estabilizo tudo aqui, né? E toma em C4, é o segundo peão a mais aqui. Vai ser bispo de cor oposta, mas é uma estrutura horrível para ele. E tem torres no tabuleiro ainda. Né? Se não tivesse nenhuma torre, aí com dois peões a menos, ele teria alguma chance de empate. Às vezes tem. Mas é mesmo assim é difícil. Com dois peões a menos é difícil, bispo de cor oposta. Final de bispo de cor oposta, sem torre, sem nada, sem cavalo, só os bispos e os reis. Se tiver um peão a mais, tem uma tendência muito grande de empate. Né? Dois peões já tem uma chance bem grande de estar ganho. Jogou torre D1. Eu vou trocar em E5. Tá, agora ele não tomou, ele foi inteligente. Senão eu botava minha torre em D7. Eu não queria jogar C6 aqui. Mas tá bom também, né? C6 e B6, qual que é o problema? Eu não vou conseguir sustentar esse peão aqui. Porque se eu tomar aqui, tomar aqui e tomar aqui, eu levo um bispo por C7. Ah, não, mas aí tá levando o bispo A2 ainda. Mas eu não quero dar a coluna. Toma, toma, bispo C4, ele tem torre D7. E aí bispo A2. É, vamos jogar bem sólido aqui. C6 e B6 no próximo. E eu quero tomar esse peão. Ele vai jogar torre B1, eu vou jogar B6. E ele não vai ter como defender o peão do C4. Ele vai ter que jogar essa poção com dois peões a menos. Não sei se do ponto de vista prático foi tão inteligente que eu fiz. Porque aqui dá umas pequenas chances. Primeiro, acho que chances muito pequenas, né? Não, tá bom isso aqui. Tá ótimo. E o sol vem forte, hein? Me dá uma tristeza muito grande fechar a janela. Nossa senhora. Quando tá sol, né? Quando tá um dia bonito desse com sol assim. Parece que a gente tá de noite de repente.
Mas eu sei que tem gente que gosta de ficar com a janela fechada mesmo, né? Tem gente que não gosta do sol. Tem gente, eu conheço uns amigos que são meio vampiros, assim, que não gostam do sol. Tipo assim, não digo você ficar embaixo do sol torrando, assim mesmo, porque tem faz também. Ainda assim eu gosto. Mas tem gente que tem uma aversão ao sol, né? Não sei. Há muita luminosidade, sei lá. Bispo D6, ele ameaçou o peão, vou jogar B6, é um lance que eu queria fazer já de graça. Bispo E7 é uma tentativa, mas é no mínimo torre 8, né? Mas eu posso trocar também. É uma tentativa Bispo E7, tá tão difícil pra ele, né? É uma tentativa mesmo. Já tô indo atrás do segundo peão aqui. Claro, se eu tivesse um cavalo aqui seria muito melhor e muito mais simples, né? Mas também eu não consegui fazer essa situação, essa troca de peças, né? Jogar 4, interessante. Agora que eu tô pensando, eu podia ter jogado. Agora que eu falei de manter o cavalo, eu podia talvez ter jogado. Tirar o cavalo daqui, né? Tipo, o cavalo é 8 e F6 e ganha o peão e mantém os cavalos. O cavalo 8 é um lance bem legal, porque defende a base também, né? Enfim, tudo bem. Isso aqui tá bom também. A4, acho que eu vou tomar. Ele vai jogar A5, né? Ele tem os seus incômodos aqui. Eu não gosto de ficar levando esse mate aqui, né? Eu vou ter um 3 contra um aqui, mas meus peões estão mais ou menos danificados. Isso é um problema. F6, será que rola? Torre D7 é um lance também. Troca-troca. Puxa o bispo. É, eu vou jogar. Vontade de jogar F6 e ré F7, né? É que eu não sei se eu me desestabilizo um pouco, mas acho que não. Vou jogar F6. Agora eu não tenho mais temas de marcha, tô jogando ré F7. Não posso jogar B5, né? Tá caindo aqui. E se ele jogar troca-troca e torre B1. Esqueci, torre B1. Torre A7 parece meio superficial, né? Ativou na torre na sétima, tá de parabéns, né? Legalzinho o lance, mas e depois? Se bem que eu perdi o torre D7 agora, né? Tá, eu não quero tirar meu bispo D5 antes que dá vontade de fazer, mas não acho que não é legal, porque ele tá cravado agora, né? Ele tem uns problemas aqui. Inclusive bispo B3 é um lance. Engraçado, não consigo dobrar aqui, né? Hum... Bispo B3, será? Ele tá ficando meio sem lance, né? Torre D2 tem que ser. Aí talvez torre. Não, também não dá certo isso. Ah, torre D8, torre 8, não. Eu preciso garantir meus peões fiquem vivos aqui. Então, eu vou jogar bispo B3 mesmo, é um que eu gosto aqui, porque piora a torre dele. E eu posso fazer. É que meu, meu bispo fica horrível aqui, né? Ah, talvez B5 agora direto, né? Porque tá cravado. Eu não quero jogar C4, meu bispo ficar muito longe, né? De tudo. Eu queria muito jogar bispo D5 e C4. Aí eu estabilizo totalmente meus peões. E aí eu consigo trabalhar a posição sem pressa, né? G4 não é o arzinho mais inteligente do mundo, né? Porque podia ter feito um arzinho na Casa Preta. Porque eu tenho ideias de bispo D5 aqui, por exemplo. Mas por enquanto ele tá tomando. Tá, eu vou jogar bispo E6 então primeiro. Eu vou ajudar ele na defesa do peão. Vou deixar ele fazer H3. E aí sim eu jogo C4. E agora eu vou jogar C4. Bom, estabilizei meus peões. Eu vou permitir o bloqueio, né? Botei tudo em Casa Branca. Mas eu não queria que os peões caíssem. Antes de mais nada. Não tá fácil aqui não. Acho que eu não joguei mal, assim, mas é. Do ponto de vista prático, eu não gostei do que eu fiz, não. Não gostei. Tá, agora eu preciso começar a trocar um pouco de peça aqui. Talvez torre 8 que seja um lance legal. Eu quero começar a jogar aqui, né? Eu quero jogar bispo D5 e usar a coluna de E. E eu neutralizo a torre dele. Essa torre aqui tá bonita, parabéns, mas não faz muita coisa também sozinha, né? G5, olha que malandro. Ele quer jogar bispo E5, né? Tá, eu vou jogar bispo D5, vai abrir meu rei, não tô gostando muito disso aqui não. Mas eu tenho um torre 4 ali defendendo. Nossa senhora, ele tem torre D1, né? Meu Deus, perdendo o controle aqui da minha vida. Esqueci que ele tem esse, né?
Isso é um problema. O que ele tá pensando? É que tomar ali ele tinha bispo E5, chato, né? Caramba. Que descuido, hein? Esse aqui, torreão é loucura, né? Que eu tô perdendo aqui. Torre D1 é chato pra caramba. Não, então, esse aqui, torre 4 era a minha ideia. Problema é que ele vai ter o mesmo torre D1, né? Eu tenho torre E1, dá muito medo, né? Mas aí cheque RH8. E eu tô jogando cheque, troca as torres aqui. Se der errado. Ah, tem um torre G8 chegando também, né? Meu Deus do céu. Torre 1, cheque lá, bispo E7. Nossa senhora. Bispo E4 talvez eu faça então. Porque torre E4 ele joga. Torre E4 natural, mas aí torre D1, né? Acho que eu vou ter que jogar esse então. Pra jogar o bispo em G6. Esse parece mais ou menos seguro agora. Eu perco meu bispo monstruoso na diagonal, né? Eu queria incomodar o rei dele. E agora eu quero jogar a torre D8 pra incomodar também. Não, talvez tá bem firme ainda. F3 eu não preciso tomar, né? Que eu posso tomar também, mas eu não sei. Bispo G6, no último caso, eu tô bem seguro. Porque ele não consegue invadir com a torre, pelo menos. Bispo E7, lance chato. Ah, ele ameaçou meu bispo, né? Olha só. Nossa senhora, esse é muito chato. Ok, não tá fácil aqui, hein? Acho que eu vou ter que fazer uma boa arte pra me defender aqui. Tá, eu vou jogar bispo G6 mesmo. Nossa, tô levando uma dobrada aqui, meu Deus do céu. Pra sacrificar, talvez, não. Torre 6 era a minha ideia. Torre 7. Ele não tá dobrando aqui, né? Que meu bispo defende tudo, né? É que o sacrifício era possível, mas eu não. Aí. Talvez esse aqui tá bem estável ainda, pensando bem, né? Torre F4. Ai, ai, ai. Vou ter que sacrificar, eu acho, né? Derrubar ele no... ganhar, ganhar dele no tempo, né? Nossa, isso é muito chato. Ele começa a ameaçar uns torres G7. Ainda não é mate, né? Eu tô escapando mais ou menos. É, esse me alivia bastante, né? Porque eu jogo, sei lá. Esse aqui não é uma ameaça muito grave. Perigoso, né? Perigoso tá, com certeza. Mas não parece ser o fim do mundo ainda. Torre D7. Vou tomar cuidado aqui, hein? O bicho dele vai entrar em algum momento com uma certa força. Ah, torre E4 eu tenho. Nossa senhora, esse é muito bom, né? Não, mas agora eu tomo, né? Não tem nada aqui. O bispo tá defendendo tudo. Quer dizer, minha torre também defende. Mas é que ele vai jogar rei G3 e eu jogo, sei lá, torre H5 mais chato possível, né? Pra não ter nenhuma gracinha. Aí torre H5, pode ser? E eu vou dobrar aqui em F, eu tô totalmente seguro, né? Torre na sétima não assusta nada se eu tenho essa base defendida aqui. Torre F8 tá bom? É, mas aí não dá pra ele começar a tomar os peões, né? Eu vou jogar esse, eu começar a dar uns cheques aqui. E eu posso jogar esse, que é bem seguro, né? Aí eu consigo dar uma casa pro meu rei aqui. Podia dar cheque também ali embaixo. E, e agora acabou, né? Ele não tá ameaçando nada, né? Agora eu posso dar cheque, meu rei escapa pra H6. E aqui é mate de peão ainda nele, né? Rei G5, H6 mate. E agora H5 é mate em 2, né? Tinha torre G3, torre G2, torre F5, tinha vários mates. Beleza. Vamos pra revisão. E o sol foi embora também.
Ou diminuiu, pelo menos. Cadê a precisão? Tá aqui. Precisão bem meia boca. Nossa senhora, 83 na precisão. E ele fez 72,5. Dois excelentes, teve imprecisão, teve erro. Mas ó, como eu falei no último vídeo, não teve nem brilhante nem gafe. É muito difícil fazer todos, né? Fazer o gabarito, fazer um de cada pelo menos, né? Principalmente o brilhante e o gafe ao mesmo tempo, meio difícil. E o chance perdida também, né? Sei lá. São opostos. Vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3 e cavalo C6, B5. Então a variante Rubinstein aqui eu acho considerada melhor contra 4 cavalos, que é o cavalo D4 direto. É muito bom esse lance, porque é bispo C4, bispo C5 é a teoria principal. E se o branco simplesmente rocar, eu jogo D6 e estou feliz, né? Então cavalo E5, aí dama E7 é o lance, né? Não é rock, tem um dama E7 aqui. Depois tem um D5. Tem uma confusão aqui, mas é uma confusão boa pro preto. Já estudei tanto isso aqui, mas não lembro certinho. E claro, tem o lance tradicional bispo B4 também, você espelha os lances que o branco está fazendo aqui. É a variante mais antiga tradicional, né? Também não pode ser ruim. Mas esse aqui é bem interessante, o bispo D6. Eu não gostei da captura dele. Então o que eu ia mostrar pra vocês? Se ele fizer o rock... Bom, eu faço o rock também, né? D3, aí eu jogo A6. Claro que como eu falei, se tomar aqui eu tô sempre feliz nessa estrutura. O bispo parece uma peça horrível aqui, mas ele tá bem, ele estabiliza a posição. E eu tenho uns planos aqui de fazer C5 muitas vezes. Tem um plano bem legal aqui, vamos fingir que ele joga H3 lá. E sei lá, torre 1, por exemplo, né? E eu vou fazer até mais um lance aqui, um torre 8. E aí ele faz A3, por exemplo. Então aqui o engenho tá dando H6 como melhor lance, B5. B5 é um lance meio estranho, bispo E6 um pouco estranho também. O H6 pode ser. Mas pra mim tem um plano bem legal de pretas aqui, que mesmo que o engenho não tá dando como plano bom, eu acho que tem que ser considerado. E eu acho que é bom aqui nessa posição. Inclusive, eu não jogaria B5 aqui. Acho curioso, o Engie não tá indicando o lance que eu tô pensando. Agora ele prefere H6. Mas o que eu falo bastante pra vocês? Cavalo é uma peça que muitas vezes tá mal por causa da estrutura adversária. O cavalo não tá bem aqui. Repara que ele tá batendo nos pontos que o peão branco controla. Que os peões brancos controlam, né? Então, como é que eu manobro esse cavalo? Né? Aí começa o pensamento. Então, o bispo aqui que parece que está horrível, né? Porque ele realmente está um pouco limitado, né? Que tem dois peões pretos aqui, tem mais um peão preto, parece um peão gorducho aqui em D6. Mas eu tenho a manobra do cavalo. Esse lance C5, ele abre um caminho para uma manobra legal. Tem duas manobras aqui, que é cavalo D7. E para mim, olha, olha, ele começa a gostar do lance, ouviu? Ó. Ele descobriu que é o melhor lance. Ele não estava dando esse lance. Tava dando ligeira vantagem branca, igualdade, agora ele dá igualdade, quase pequena vantagem preta. E eu tenho dois planos aqui. Um é cavalo B8 e cavalo C6. O cavalo fica muito bem atrás do peão pulando para D4. Ou o cavalo F8 e cavalo E6, que é mais tradicional até. Mesma ideia, cavalo atrás do peão e eu tenho um suporte para D4. Isso aqui, quando você começa a reparar nisso, é o que eu falo para vocês, você sobe muito de nível. Claro, contanto que você tenha uma certa consistência na tática. Não adianta fazer isso e entregar dama em um lance, certo? Você tem que ter uma consistência, mas quando você consegue diminuir bastante os erros táticos, para evoluir no jogo estratégico, é colocar bem suas peças é um dos pontos mais importantes. E essa visão de cavalo eu falo muito para vocês, né? Então, cavalo D7 aqui, eu tenho essas duas manobras. São lances difíceis, ocultos, né? Quase ocultos, é difícil de pensar nesse lance. Se você não viu exemplos parecidos, né? Vamos dizer que ele faz, sei lá, qualquer coisa aqui. Bispo D2, só vou passar a lança aqui. Bispo P3, olha como tá legal o cavalinho E6 aqui. Posso pular para D4, posso pular para cá. Eu vigio muito mais coisa aqui, eu tô de olho em mais casas interessantes do que o cavalinho F6. Então, essa manobra é muito legal aqui. Então, ele vai jogar bispo A4, e aí eu acho que eu jogaria B5. Ah, aqui tem um cavalo A5 agora, né? Então, peraí. Vamos dizer que ele faça A3 aqui, vai. Aí A6, bispo A4. E aí eu posso fazer um cavalo D4, mas o que eu tô dizendo é que eu posso fazer até um lance assim, bispo C5, por exemplo. Só para mostrar para vocês, tá? Uma das ideias. Eu posso ajeitar esse meu bispo para C5. Ele diz que é impreciso é bobagem, tá? Porque tá dando igualdade aqui. Aí você vai dizer, pô, Crico, mas por que não jogou bispo C5 direto, então? Pode jogar também, mas isso ocasiona uma linha bem teórica do cavalo por E5 aqui.
Cavalo por E5, cavalo por E5, D4. E aí vai, A6, bispo E2, tem acho que bispo B4 também, não sei. Tem uma teoria aqui. Com cavalo E5, né? Então o bispo C5 permite outras coisas. Ou ele pode até tomar aqui, eu vou ter que voltar o bispo para D6 uma hora. Então assim, o D6 é interessante. Ele toma direto que não é bom, e o D4 um pouco esquisito. O engenheiro diz que é bom, mas estranho. Tomou, roque, e aí sim E5 foi um erro. Grave, ele achou que tava ficando bem aqui, né? Mas aqui eu tenho esse golpe tático, eu tava de olho já. Mas assim, ele com um cara de 2050 de rate, ele tem que desconfiar que, assim, pode estar errado aqui alguma coisa, porque ele tá sem desenvolver, ele tá jogando um lance super agressivo, a dama tá exposta, né? Esse lance aqui funciona muito fácil, né? Dama E5, torre 8 ganha a dama. Cavalo E5 perde a dama. E quando ele jogar aqui, parece que ele vai ganhar meu bispo. Só que eu tenho o intermediário bispo C3, eu me livro do meu bispo, tomando o seu cavalo e continuo tomando a dama no próximo lance. Ele tomou, roque C5, eu gostei. C4, bispo C6 era tão mais simples aqui. Tão mais simples. O bispo F5 tá ok, bispo F4, torre C8, C3. Bispo E6 eu gostei, cavalo E5. Pois é, aqui eu tinha que ter jogado... Até cavalo H5 ele manda jogar aqui, que é um lance já mais concreto. Mas assim, até o cavalo E8 estaria bom aqui pra jogar F6 e manter os cavalos, né? Esse aqui tá bom também. Mas aí tem que tomar um pouco de cuidado, né? CC já foi meio estranho. 4. F6 foi bom, trocou, torre A7. Foi bom bispo B3, torre D2. Aqui ele começou a criticar meus lances, né? Ah, bispo D5 direto e torre... Ah, olha que legal isso. Eu atacava o bispo com bispo D5 e agora eu pego a coluna, que tá levando mate. E agora assim eu estabilizo muito bonito, né? Eu troco mais uma torre, jogo B5. Eu vou acabar ganhando esse final com um pouco de trabalho, né? B5, ok, aceito a crítica, não sei se erro, né? Em precisão aceitaria. G4, joguei bispo E6, ele já manda avançar com B4 aqui. Mas o que eu joguei eu gostei, bispo E6 e C4 estabilizando. E aqui eu me compliquei bastante, né? Eu nem pensei que eu tinha B4 aqui, nem sonhei com esse lance. Não pode tomar que tá cravado, tomou aqui C3. Eu vou acabar ganhando esse bispo, eu acho, de algum jeito, sei lá. Eu vou desviar a torre dele, né? Ele tem problemas. Será um lance bem concreto, eu não pensei. Joguei torre 8, que eu achei que tava firme, mas G5 foi fino dele. Não, não é duvidoso. G5 é o primeiro lance do engine aqui. E sem contar que na prática é muito bom, né? Porque aqui eu tinha que ter tomado e jogado esse. Já não era tão fácil, né, dar esse peão. E o que eu joguei acho que é ruim. Eu joguei bispo D5. Não, mas tô melhor ainda. Torre D4, bispo E4 ele não gostou. Torre E4, mas aí torre D1 era chato, né? Bispo E4, bispo E7 ele jogou bem. Aqui eu gostei do bispo G6. Na prática. Bispo F6, torre E6. Torre F4 realmente me incomodava aqui. Bastante. Eu ia sacrificar aqui, jogar C5 e tentar me estabilizar aqui. Ele diz que dá quase igualdade sacrificando. Bispo H4 e aí torre E4, que pra mim foi um lance excelente aqui. Ele achou que foi ruim, mas tá de brincadeira, né? Eu tô levando uma pressão chata aqui com torre D7, torre G7. Ele pode manobrar o bispo depois. E ele manda jogar torre F8 na paz aqui. Ah, isso podia ser, né? Torre F7, tá aí, escapa com o rei. Esse era bom, não vi essa ideia de torre F7. Eu vi só o torre F8. Torre E4 pra mim foi bom, não foi impreciso também. Nada a ver, esse comentário torre D7 é ruim, né? Ele teria que trocar ele tem boa compensação, né? Muito boa compensação, que só tem um peão a menos e eu não consigo andar direito. Mas na prática, eu pelo menos aliviava o ataque dele, né? Por isso eu gostei do torre 4. Aí ele deu o bispo e aqui não tem nada, né? Como o bispo em G6 vivo. Lá e aqui foi, né? Torre C6, esse aqui é bom sempre, pra não ter nenhuma gracinha. Sobe o rei, cheque, cheque. Cheque, aqui tinha vários mates, né? Mate ou mate aqui. Joguei torre G3. Vitória número 209. O sol veio com tudo agora. E 2070 de rate. Faltam 30 pontos para chegar lá. Para chegar no 2100 de rate, que não é o fim da série ainda, mas tá quase. A gente costuma terminar a série em 2.200, 2.300, às vezes, vamos ver o andar da carruagem, né? Vai ter que ter um repertório novo aí para super reta final. Se você gostou dessa partida e da análise, não esquece de deixar aquele like. Se você não deixou no começo do vídeo, a gente se vê na próxima. Valeu!